Salve, salve a todos, sejamos todos muito bem-vindos ao nosso terceiro encontro da disciplina de MBA de Sistemas de Armazenagem, Distribuição, Transportes e Seguros de Carga. Cá estou eu, professor Fábio Capec, e aí vocês, senhoras e senhores MBAs da UniFTech. Vamos lá então. Então, dando prosseguimento aos nossos trabalhos, nossa terceira aula. Então, antes da gente hoje tratar do assunto que será a gestão de transporte, distribuição de cargas, então vamos nos situar, né? Então, hoje a gente está começando o terceiro encontro de um total de seis, meia dúzia. Lembrando que na nossa combinação que a gente fez, nosso acordo pedagógico na primeira aula, semana passada, ah, dos seis encontros, os cinco primeiros serão para produção de conteúdo, de competências. Então a gente debate, apresenta os temas, discute, vocês contribuem, tiram dúvidas, enfim. E em cada encontro desse, como a gente já vem fazendo, eu vou propondo para vocês problemas reais de mercado, para que vocês utilizem as ferramentas que nós aqui estamos trabalhando para sintetizarem soluções, que ao fim é isso que uma capacitação espera da gente, né? Que a gente se aproprie das ferramentas, das competências que a gente estudar para poder aplicar, né? Então é essa lógica que eu estou trazendo aqui para vocês. Então hoje a gente está num terceiro encontro, num total de seis. Lembrando que no sexto, que vai ser num sábado pela manhã, que é o último do mês, né? A gente vai fazer uma troca, né? Uma troca das soluções que vocês até então tiverem produzido. Esta atividade, que vai ser no dia, deixa eu puxar aqui o calendário. No dia 27 de setembro, então nós temos este final de semana, hoje, sexta-feira, e amanhã, sábado de manhã, o quarto encontro, amanhã. Aí pula um final de semana, de 19 e 20 não temos encontro, síncrono, né? E daí no último final de semana do mês de setembro, 26 e 27, 26 a gente faz o quinto encontro, encerrando aí produção de conteúdo, e no sexto, que será dia 27, sábado pela manhã, a gente faz essa dinâmica de trocas. É como se fosse um seminário, onde eu vou aqui pegar todo aquele checklist que a gente vai produzindo, né, ao longo das aulas, à medida que as competências forem sendo apreendidas por vocês. Aí no sábado, dia 27, último dia de aula, eu vou pensando ali questões para cada um de vocês apresentarem suas soluções, tá? Mas nesse momento, dia 27 de setembro, não será o momento avaliativo, tá? Então, a atividade avaliativa eu vou colocar para 2 semanas a posteriori, que eu tenho que ver que dia cai aqui direitinho. Mas serão 2 semanas a posteriori do término da aula. Então, a aula termina em 27 de setembro, que cai num sábado. Então, aí raciocinando com o primeiro dia útil, 29, né, que é a segunda-feira seguinte, então, dia 13 praticamente, 13 de outubro, 2 semanas após o término da aula, aí sim vou dar este prazo, né, até 13 de outubro para que vocês postem. Beleza? Tá. Fiquem sempre à vontade para me perguntar qualquer coisa. Eu peço perdão para vocês por às vezes repetir, mas é que é para realmente entrar na cabeça e não fiquem com vergonha caso tenham alguma dúvida, tá? Então, muito bem. Moçada, vamos então, antes de começar agora, falando de aula mesmo, né? De mérito de trabalho. Então, antes de começar, o assunto de hoje, vamos fazer um breve resgate da aula passada. Quando eu começo falando de qual é o nome da disciplina? Então, sistemas de distribuição, armazenagem, transporte, tá? Se a gente sintetizasse esse nome comprido, sistemas de distribuição, armazenamento, transporte, numa palavra só, ou num conceito só, não numa palavra, a gente poderia dizer que a gente estaria tratando de gestão da cadeia de suprimentos. Embora essa temática, supply chain management, ela cada vez mais vem se expandindo, ainda não é, como é que eu vou dizer assim, um conceito teórico consolidado, porque tem muitas versões, tem muitas vertentes, mas já existe alguma. E qual é a lógica de uma cadeia integrada, de uma cadeia de suprimentos? É justamente essa expressão que eu acabei de usar, é a integração, né? Então, o importante quando a gente trata desta nossa disciplina
dos sistemas, que é esse o foco, né, da disciplina, os sistemas separados, né, de transporte, seguro, armazém. A ideia é a gente entender que esses sistemas eles só fazem sentido se estiverem integrados. Então, vamos sempre ter em mente, no pano de fundo da cabeça, do cérebro, aqui, quando a gente estiver raciocinando nesta aula, que tudo isso que a gente está vendo semana passada, armazenamento, hoje distribuição, semana que vem é, cargas, seguros, perdão, seguros, só faz sentido a gente raciocinar nesses sistemas de maneira integrada. Então, o que que eu estou querendo dizer? Imaginem sempre nós, enquanto empresa, numa posição central aí de raciocínio, né? E a montante em direção ao fornecimento. A gente tem os fornecedores e eventuais terceiros, né, que se conectem ali, que sejam intermediários. Então, nós aqui no centro, a montante, a gente tem os fornecedores e a jusante, nós temos os consumidores. Consumidores estes que podem ser é, finais ou intermediários. Então, a gente pode eventualmente vender para alguém que ainda vai vender para outro alguém. Então, não necessariamente nós já tratamos a jusante, né, em direção ao consumo business to customer, B2C. A gente pode eventualmente ter um B2B também. Isso não importa qual mix que eventualmente haja. Então, nós estamos numa posição central, a montante temos stakeholder, fornecedores e parceiros, a jusante temos consumidores que também são stakeholders e eventualmente alguns terceiros também, ou outras empresas. E neste contexto, que é isso que é importante, a gente vai ter os sistemas de armazenamento, distribuição, seguro de carga, etc. E a gente tem que raciocinar numa lógica fluida. Porque senão, por exemplo, está sujeito, pegando aqui o que a gente já trabalhou na aula passada, armazenamento, né? Está sujeito a gente ter neste sistema todo, fornecimento, nós, consumo, um sistema de armazenamento tão bom, por exemplo, que agora vocês já sabem tudo de armazenamento, né? Então poderemos ter um sistema de armazenamento tão bom que eventualmente é, ele vai acabar tornando outros setores gargalo. Então, o que é um sistema de armazenamento? Então, vamos relembrar a aula passada algumas coisas aqui. Primeiro, vamos pensar na sequência operacional. Ou melhor, para que serve? Para que serve o armazenamento? Armazém, o nome já diz, a gente tem que armazenar. Mas por que tem que armazenar? Se a gente for olhar numa visão mais é, exigente, gerencialmente falando, armazenamento é desperdício, né? É perda. Estou sendo aqui bem rigoroso. Claro que na prática a gente sabe que tem que ter, né, algum tipo de armazenamento. Mas por que armazenar? Primeiro, para ter o que alimentar a produção, independentemente da natureza desta produção. Se é produção fabril, se é produção química, se é produção metal-mecânica, têxtil, isso para pegar exemplos mais tangíveis. Pegando exemplos mais intangíveis, se é produção de qualquer tipo de serviço, Tony lá com as soluções financeiras dele, emprestando dinheiro para todo mundo, não é? Não? Não, tá no pacote, né? Vamos dizer assim, é o principal motivo do Sicredi, mas eu na parte do apoio ali no CD, e eu fico muito com a parte dos brindes, professor. Brinde. Brindes e materiais de campanha, materiais que vão para os eventos das comunidades e tal. Pode ser, né? Sim. Eu tenho muito estoque desse tipo de material. E aí de tira, né, se não tiver, né? Isso aí. Então, a gente tem que entender qual é a função de um armazém, ter itens para alimentar tanto a produção quanto as expedições, né, raciocinando com produtos acabados. E temos que entender que operações existem no armazém e depois quais recursos produtivos a gente precisa ter. Então, raciocinem sempre com a lógica desse fluxo: fornecimento, armazém, produção, empresa, né? E depois consumo. Então, o armazém é uma das primeiras interfaces com as relações a montante, com as relações do fornecimento que a gente tem.
E aí a gente tem as operações de recebimento, conferência, movimentação de carga, armazenamento dela propriamente dita, o endereçamento, antes disso, etiquetagem, endereçamento. Aí beleza, armazenou. Aí quando vier uma onda lá de um PCP da vida, né, uma ordem de produção, isso sempre enfatizando que qualquer natureza de produção é uma produção, né? Aí vem uma onda lá de produção, aí tem que haver todo o fluxo reverso de picking, de coleta, de separação e a devida alimentação dos processos produtivos, quaisquer que sejam estes. Mesmo quando a gente está falando aqui de uma atividade de cross-docking, que não tem, onde o processo produtivo é um mero atravessamento, né? Então entra por um lado e sai pelo outro do mesmo jeito. Então isso também é considerado uma atividade produtiva, o cross-docking, atravessamento de docas, né? Cross de atravessar, docking de docas. Então entra por um lado, sai pelo outro, sem transformações, quer sejam fabris ou de montagem somente, tá? Então, essas são as operações do armazém. E aí, em meio a essas operações, para que elas possam ocorrer, há de se conceber os recursos produtivos. Então, os recursos produtivos são sempre os mesmos, né? Pessoas, equipamentos, insumos, tecnologias e processos, né? E isso tudo, veja, que eu estou construindo aqui um raciocínio em camadas, como diria o Shrek para o burro, burro, nós temos camadas. Então a gente tem que raciocinar o empilhamento dessas camadas. Isso aí é uma coisa que na fotografia estática já não é fácil. Imagina no filme, né, rodando, né? Então entra uma coisa, aí confere, etiqueta, reembala eventualmente, reforma o SKU. O que é SKU mesmo? Produto acabado? Vamos sempre tentar responder com os conceitos e depois na prática. Então, SKU, vamos escrever aqui. Calma aí. Então, o que é o SKU? Stock Keeping Unit, tá? Então, essa é a expressão original em inglês. Porém, traduzindo, é unidade mantida em estoque. Caramba. Unidade mantida em estoque. Tradução literal de Stock Keeping Unit. E a tradução prática é a formatação do estoque. Traduzindo, é o formato da carga. Então você pode ter um mesmo item, para um mesmo item você pode ter N diversos SKUs. Exemplo, sabão em pó de 500 gramas. Você pode ter SKU com 10 unidades, você pode ter outro SKU com 100 unidades, outro com 1.000 e assim por diante. Aí vocês vão me perguntar, mas por que fazer isso? Para otimizar, aí a gente volta ao conceito das funções do armazém. Armazém, então, é para recepção, armazenar, né? Só que para armazenar bem, tem que entrar bem, fluidamente, se achar, endereçamento, aquelas coisas, tem que ter uma boa governança para depois alimentar, ou seja, tem que fluir bem. Então, o SKU, ele existe para adequar melhor esse fluxo. Na prática, o que eu estou querendo dizer? Se você tem, por exemplo, de um lado fornecimento, de outro lado cliente, consumidores. Se você tem fornecedores que produzem em grande tamanho de SKU, você tem que avaliar primeiro se você tem capacidade de armazenar isso. Então você pode ter um fornecedor que, por padrão, entregue itens cuja a volumetria e às vezes até o peso, e às vezes até os dois, peso e volume, você não tem condição nem de movimentar. E aí aquela camada dos equipamentos, né? Dos recursos produtivos, no caso ali equipamentos e até pessoas, né? Porque você até pode ter os equipamentos, empilhadeira, paleteira, robô e etc. Mas você tem que ter gente qualificada, pessoas qualificadas, força de trabalho para poder manipular, manusear isso aí. Muito bem. Então,
você tem que primeiro olhar para o lado do fornecimento para saber se você suporta o SKU que ele, por padrão, está te vendendo. E quando você olha para jusante, para o consumidor teu, você tem que olhar a mesma lógica, o que que interessa, quais são os tamanhos de carga que interessam melhor para o pro meu cliente. Então, eu dou esse exemplo do sabão em pó porque eu penso em supermercados, em mercados, né? Então, você tem aí, aqui mais ou menos separando em termos de tamanho, de baixo para cima, você tem mercadinho de bairro, você tem mercados um pouquinho maiores e você tem super e hipermercados, atacadões, por exemplo. Então, quando você vai no atacadão, é muito comum você ver a estrutura de porta-pallet, inclusive lá, né? Que é, vamos dizer, uma quantidade muito grande. Então, para cada um nível desse de cliente, supondo que você venda para esses tamanhos de clientes separados, isso vale para qualquer segmento, é interessante você formatar ou tentar se aproximar ao máximo da formatação ideal de carga, ou seja, o SKU, desses clientes. Então, imaginem vocês vendendo para um mercadinho um SKU muito grande. O mercadinho vai ter que ter trabalho de canibalizar a carga. O que que é isso? Chegar lá, vai ter que arrebentar toda aquela embalagem de plástico, de stretch, de shrink, ou do jeito que for, para poder ele acomodar nas estruturas que ele tem. Então é isso que é o SKU. Então, voltando, a gente tem que olhar o sistema como um todo. A gente na semana passada então trabalhou armazém e hoje vamos trabalhar distribuição. Também já apresentei para vocês, né, os temas propostos, problematizados, e eu pergunto, alguma dúvida tanto em relação às aulas, as duas, quanto aos temas propostos, gente? Para a gente seguir em frente sem deixar nada para trás. Falem comigo. Certo? Já fizeram bastante coisa já? Hum. Dona Cristiane, você está com cara de que já fez todo o trabalho já e está aqui querendo já apresentar alguma coisa. Acertei? Não, ainda não. Tá bem. Mas está encaminhando, tá encaminhado. Legal. Moçada, sobre essa dinâmica nossa de produção, né? Entendam que a ideia de já a cada encontro eu lhes apresentar os respectivos problemas, os respectivos questionamentos sobre cada tema, né, que a gente for trabalhando, primeiro, para suavizar o esforço de vocês. Como assim? Comparem se eu só apresentasse o que vocês iam ter que produzir no final do curso. Vocês iam receber uma carga muito grande de questionamentos, enfim, de temas para propor soluções. Então, o primeiro ponto é esse, é suavizar, homeopatizar, diluir, né, os esforços ao longo do tempo. Porém, essa diluição, ela só surte efeito se vocês forem diluindo, né, fazendo, produzindo. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo que tem que estar pronto e tal. Não, muito pelo contrário. Se há um tempo para se raciocinar sobre, utilizemos esse tempo. Legal, né? A gente tem o tempo aí da disciplina e mais as 2 semanas além para depois da entrega. Lembrando que, né, no último dia lá, dia 27 a gente vai fazer a nossa troca. Então, em princípio, você já tem que ter alguma coisa bem produzida para o dia 27 para a gente poder ter uma troca rica. E esta troca, a finalidade é que todos ganhem com as produções de todos, né? Então, o que a Franciele produzir, a Alexia vai consumir, o que o Janquiel produzir, o Tony vai consumir, e todos, né, reciprocamente, tá bem? Mas isso tem que ter um pressuposto para funcionar, né, que é vocês irem fazendo. Esse ir fazendo, também como diria o Shrek, são camadas, camadas. A primeira delas é ir pensando no que fazer. A segunda é ir rascunhando. Cada um tem um jeito de fazer isso. Eu sugiro vocês sempre, pelo menos nas aulas, pensarem e rascunharem. Esse rascunho pode ser em tópicos. E por que que eu falo isso nas aulas, né? Porque é um momento síncrono nosso, que a gente está aqui, que nós todos estamos conectados e os assuntos estão frescos à cabeça, né? Então, se vocês
saírem, por exemplo, amanhã, né, que é um ciclo de hoje, de sexta e sábado. Se no sábado vocês saírem sem fazer isso, o que que vai acontecer? Naturalmente, as ideias vão esfriando, outras coisas vão nos demandando, tanto profissionais quanto pessoais, né? Natural isso. Então, aí a gente acaba perdendo os fios das meadas, né? Então, por isso que eu sugiro que vocês, pelo menos nos momentos síncronos que a gente tem, das aulas, pelo menos até esse nível vocês produzam. Porque daí depois aprofundar aí é outra história. Mas aí pelo menos vocês já não perdem as ideias que estão frescas na cabeça, tá bem? Bom, nenhuma dúvida, gente, nada que vocês queiram me resgatar aqui sobre aulas passadas e sobre os temas já propostos. Ai, Capec, eu não entendi o que você perguntou sobre aquilo que a gente discutiu. Eu vi lá o vídeo, mas eu não consegui, porque as aulas estão gravadas, né? Algo ou podemos ir em frente? Muito bem. É isso mesmo. Conseguiu ouvir de todo mundo aqui. Vamos em frente. Então tá. Então eu vou compartilhar com vocês agora slides que eu já havia dito no início aqui antes de gravar, que já estão lá disponíveis no Moodle. Então deixa eu abrir aqui, só um minuto. Então vamos compartilhar aqui. E aí, a partir de agora, gente, vamos. Eu pergunto se. Peraí. Agora, maximizou na tela aí? Maximizou a tela? Sim. Show de bola. Então tá bom. Então vamos lá. São slides bem robustos, tá, gente? Preparei material bem rico para vocês. Então anotem, enfim, cada um com a sua forma, né? Mas a minha sugestão é que muita coisa que a gente for falando aqui, eventualmente cabe aí algum tipo de anotação. Mas, claro, são só sugestões. Então vamos nessa. Então, primeiramente, quanto aos fundamentos da gestão de transporte de carga, tá? Então, primeiro, definição e escopo estratégico. Então, carga não é só movimentar, gestão de cargas, não é só movimentar mercadorias, né? O que que ele é? Então, olhando ali o primeiro parágrafo. É o processo sistêmico, perdão aí pelos erros de pontuação, sistêmico de planejamento, execução e monitoramento, né? Perdão, gente, alguns erros vão aparecendo. Do movimento eficiente e eficaz de mercadorias, desde o seu ponto de origem até o ponto final de consumo. Eu já vou pular para a última frase ali que eu botei em negrito ali, ó, nesse primeiro parágrafo. A sua essência reside na coordenação e otimização de todos os processos e recursos envolvidos para alcançar um equilíbrio delicado entre organização, rapidez e segurança. Tudo isso ao menor custo possível. Então, voltando para a primeira frase ali deste parágrafo. Então, olha, vamos depois trabalhar melhor o que que é o planejar, o que que é o executar, né? Mas então, gestão de cargas inclui planejamento dessa gestão, o que que a gente vai fazer, que tipo de modal, isso tudo eu vou detalhar na sequência. A execução propriamente dita, o monitoramento dessa gestão, para ver se ela vai estar saindo eficientemente e eficaz, né? Desde o ponto de origem até o ponto final. Então, no segundo parágrafo, o objetivo fundamental da gestão de transportes é, portanto, ajustar e refinar continuamente as atividades de transporte para que erros, desperdícios e ineficiências sejam minimizados, enquanto os recursos, quaisquer que sejam, mão de obra, veículo, tempo, sejam aproveitados de forma mais produtiva. Não vou ler tudo, tá, gente? Porque isso eu preparei para vocês se dedicarem à leitura. Eu vou só ler aqueles pontos que eu destaquei que estão em negrito. Então, no terceiro parágrafo, o que que eu chamo a atenção? Muito bem. Então, gestão de transporte não é só movimentar carga, você tem que planejar, você tem que, além de executar, monitorar, ok? Mas isso tudo, é, a que ponto, a que nível? Vamos fazer com que esforço produtivo? Então, a questão ali é da qualidade do serviço percebida pelo cliente. Eu vou entregar mais rápido? Tudo bem, é uma operação, né? É uma execução do transporte. Mas por que que eu vou entregar mais rápido? Se entregar mais rápido custa mais caro. Qual é o nível de serviço, qualidade, né, do serviço oferecida e percebida pelo cliente?
Então aqui tem dois desdobramentos, tá? Na questão da qualidade do serviço. A que é ofertada e a que é percebida. Qual é a diferença? A diferença é o seguinte: será que, ainda dentro deste exemplo de entregas mais rápidas, né? Será que o cliente, bom, você como quando oferece uma entrega mais rápida, a gente sabe, né? Se a nossa empresa está entregando mais rápido, sempre entregou em até 10 dias e agora ela está conseguindo ofertar em até 5 dias, então a gente sabe que esse valor agregado está sendo ofertado, uma redução aí no tempo de entrega, independentemente do percentual, neste caso aqui 50%, mas poderia ser qualquer redução. A gente, empresa, sabe disso, que tu está ofertando, que tu está agregando esse tipo de serviço, de valor. Mas o cliente percebe isso como uma coisa boa. Essa questão das entregas mais rápidas, eu sempre toco nessa tecla porque ela é muito interessante. Na medida que, de repente, bom, ninguém acha ruim quando quer comprar algo que essa entrega seja entregue mais rápido. Ok. Porém, todos nós temos tanto necessidade de receber, né, raciocinando agora como alguém que demanda algo de um fornecedor, que daí impacta nessa questão do tempo, mas também temos disponibilidades para receber. Então imaginem vocês pedindo algo para o fornecedor e o fornecedor diz para vocês assim, ó, te entrego amanhã. Aí, aparentemente isso é uma coisa boa, né? Mas é aparentemente. Por quê? Primeiro, você tem que saber se tu vai ter espaço para receber isso, equipamentos para movimentar, insumos para embalar, enfim, todos aqueles MROs ali necessários. O que são os MROs? É itens de manutenção, reparo e operação. Fluxo de caixa. Como é que está o fluxo de caixa? Dá para já empenhar aqui uma despesa? Que se vai entregar amanhã, você já vai ter que faturar. Então tem que pensar nisso, na questão do serviço percebido também. Ainda em cima de entrega mais rápida, por exemplo, isto pode ser um problema às vezes, tá? Porque quando se promete uma entrega com X dias ali, mas não se promete o horário, aí falando aqui principalmente em B2C, né? Business to Customer. Isso é um problemaço, porque quem é que pode ficar em casa o dia inteiro, quem trabalha, né? Ficar em casa esperando para receber uma carga pequena que a gente compra em aplicativo, por exemplo. Então isso é complicado, né? Seguindo, no quarto parágrafo ali, quando eu destaco a complexidade das cadeias de suprimento globais e a intensa pressão competitiva por redução de custos. Isso é um dos fenômenos que acomete essa evolução da gestão de transporte de uma função meramente operacional para algo que seja estratégico para a empresa. Capec, eu ouço muito essa expressão, estratégico e tal. O que significa uma competência estratégica? Vou até fechar a tela aqui e voltar para vocês. Isso é muito importante, tá? Todo mundo gosta de dizer, não, isso aqui é uma competência estratégica, o transporte da minha empresa é estratégico, o armazém, sei lá o que é estratégico. O que é ser estratégico? Veja, é aquilo que conecta com a posição estratégica da empresa perante o mercado. E o que significa a posição estratégica da empresa perante o mercado? É o conjunto de competências que faz com que a empresa se diferencie e tenha um apelo perante o mercado. Na prática, eu tenho uma empresa que produz qualquer coisa, sei lá, calçados, e eu posso ter uma posição, um posicionamento estratégico perante o mercado de custos baixos, de produtos que tenham maior durabilidade, que tenham maior desempenho, não precisa ser só calçados, qualquer um, que tenham pesos menores, dimensões menores, se isso for competência interessante, né? Isso na parte tangível. Na parte intangível, eu posso ter multimarca, produtos commodities, ou seja, sem diferenciais nenhum, né? No produto em si, mas no serviço, sim. Eu entrego de um jeito melhor, mais rápido, mais pontual, programado. Eu fraciono carga. Na parte de pagamentos, todas as facilidades que o Tony sabe muito bem que podem ser ofertadas. Logística reversa, etc, etc. Embalagem, customização do SKU. Então, isso tudo para mostrar uma vertente que poderia ser estratégica minha da minha empresa. Então, se eu tenho uma empresa que tem lá uma proposta de diferenciação, tudo aquilo que a minha empresa produz tem que ir ao encontro
desses conjuntos estratégicos. Então, se eu digo para o mercado que eu quero me diferenciar, que eu quero ser bom, né? É, em durabilidade, o produto tem que ser durável, por exemplo. Então, todas as minhas competências de todas as operações têm que corroborar, têm que ajudar para isso. Armazém, setor comercial, marketing, todo mundo, até a faxina, até o café. Claro que são desafios, né? Tem algumas atividades que têm uma conexão mais direta que outras. A parte de desenvolvimento de produtos. Mas tem algumas que são mais subsidiárias, que são mais acessórias. O próprio setor de RH, finanças, tudo, se o meu exemplo, se a minha empresa for se propor a se diferenciar por durabilidade, tudo tem que ir nessa direção. Porque tudo tem que ajudar para isso acontecer, não só a parte produtiva finalística, tá bem? Então, estratégico é tudo aquilo que vai ao encontro disso. Vamos lá, vamos voltar. E aí, o último parágrafo, né? Questões. Isso tudo é uma introdução, tá, gente? De e-commerce, coisas da modernidade que a gente vai trabalhar mais nesses slides mais para frente. Então, os pilares da gestão. Então, agora vamos detalhar, né? Vamos detalhar aquilo que antes eu lhes apresentei. Então, ponto a ponto: planejamento, organização, execução e controles integrados, né? Então vamos ali olhar direto já para o planejamento. Então, essa é a fase, né, fundacional, no sentido de fundação, onde a estratégia é definida. Ela envolve análise aprofundada das necessidades de transporte, definição de metas claras e mensuráveis, escolha de modais mais adequados. Então a gente também vai ver que modais a gente tem. Eu preparei para vocês um quadro comparativo bem interessante entre modais. Então, cada tipo de rota, roteirização, por onde vai passar, trajetos, etc. O planejamento estratégico robusto estabelece bases para uma operação eficiente. Então, vejam, aqui, como toda atividade, quanto melhor a gente planejar, há uma tendência de melhor, depois na sequência, organizar e executar. Então, você planeja, ok. A organização, o que que é? É você recrutar todos aqueles recursos que no planejamento você previu, né? Então, se você previu que tu vai usar um modal rodoviário, então beleza, então você tem que recrutar esse recurso. Como é que é recrutar? Ou você tem recurso próprio ou você terceiriza, ou ambos, né? Outro faz um mix. Se você na roteirização pensou em determinadas rotas, então você vai ter que avaliar ali se estão viáveis essas rotas. E hoje nós temos soluções tecnológicas que ajudam muito isso, inclusive em formato free, né? Todo mundo aqui, pessoa física, usa um roteirizador aí de graça, chamado Waze. Todo mundo, quem usa, né, claro, mas está disponível para todo mundo o Waze. O Waze é um roteirizador muito bom, inclusive colaborativo, que tem coisas muito atualizadas em tempo real. Então, só um exemplo, né? Então, planejar é isso e organizar é recrutar todos esses itens planejados. A execução em si, né? É você pôr a cabo aquilo que tu planejou e organizou. E o controle é fundamental para você avaliar se tudo aquilo que você planejou, organizou e executou está se sucedendo a contento. E aí entra em cena aquele aspecto do nível de serviço, tanto ofertado quanto percebido. Tá? Então nós vamos ver também depois em detalhes que cada coisa, como se medir desempenho, né? Então, agora analisando as operações e as estratégias de otimização. Então, do ciclo operacional diário, ou seja, da coleta à entrega final. Então, eu vou ler aqui os pontos destacados, tá? Vou deixar os parágrafos para vocês se apropriarem depois. Então, vamos lá. O ponto de partida é o planejamento das rotas. Então, depois que você, por óbvio, né, entendeu ali que tipo de modal você vai se valer, se é rodoviário, ferroviário, aéreo, hidro, e dentro de hidro tem vários tipos, etc. Qual é a rota que você vai usar? Aí depois, no terceiro parágrafo, né, a gestão dessa frota. Como é que você vai fazer? Você vai agendar coleta, você vai usar terceiro, vai usar recursos próprios. E o ideal é que isso tudo seja provido de um monitoramento em real time, né, em tempo real. Claro que, gente,
não fiquem aqui, como é que eu vou dizer? Poxa, Capex, você está falando um monte de coisa, mas essa não é a minha realidade. Veja, aqui eu estou colocando para vocês o mundo ideal, né? E não necessariamente é o mundo disponível. Então, quando eu falo, por exemplo, em tecnologias de roteirização de carga, gerenciamento de cargas, né? TMS, né? O Transportation Management System. Por óbvio, né? Vocês vão pensar assim, pô, mas quanto é que custa? É caro? Sim, tem produtos para todo tipo de tamanho, de bolso, né? Mas aqui o meu compromisso com vocês é mostrar o que seria o ideal. E depois a gente, inclusive nos trabalhos, eu peço para vocês proporem, planejarem, né? Aquilo que for viável, né, para a empresa de vocês, tá? Então vamos voltar lá. Muito bem. Então a escolha do modal. Então a gente tem que fazer uma comparação, né, entre modais. Quais são os modais? Então no primeiro parágrafo ali, rodoviário, ferroviário, aéreo, aquaviário. E daí aquaviário você tem marítimo e fluvial. Marítimo é mar, fluvial é água de interior. E aí água de interior você tem rio, você tem lago, até lagoa. E o dutoviário. Então esses são os modais. No Brasil, segundo parágrafo. No Brasil, todo mundo sabe que o modal rodoviário é o que mais prepondera, né? Isso é uma coisa que vem desde principalmente desde 1950, tá? Quando Brasília foi criada lá no centro do país. Só para um momento história aqui, né? A capital do Brasil antes de Brasília, qual era? Rio de Janeiro. Isso, Rio de Janeiro. Então, isso só se sucedeu em 1950. Se for olhar em termos de história, assim, são 75 anos, não é muita coisa, né? Não olhem para mim e digam, ah, mas você tem 75 anos. Não, não é isso. Só para a gente entender, fazendo uma pequena retrospectiva, é pouco tempo. Então, a nossa matriz predominantemente no Brasil hoje é a rodoviária, e já mais recentemente, agora falando, tem havido movimentos para diluir um pouco mais isso. Depois eu vou, no quadro comparativo, mostrar as características, potencialidades e fragilidades, limitações de cada um modal, aí a gente entende melhor, tá? Modal ferroviário, enfim. Ah, peraí, ainda tem um aspecto aqui muito interessante no último parágrafo aqui do rodoviário, gente. Esse porta a porta é o grande diferencial competitivo do rodoviário. Todo mundo entende o que é de porta a porta? Door to door. Sai de uma porta, que é da empresa que vai entregar, e entrega na porta do consumidor cliente. Porém, este modal, a gente não está falando de um aqui que ainda é, vamos dizer, promessa futura, mas humildemente eu acho que não é uma coisa tão futura assim. Já até existe presente sobre. Do que eu estou falando? Estou falando de drones, tá? Então hoje, drones não é uma realidade futura, já é uma realidade presente. Claro que ainda quem já viu aquele desenho dos Jetsons, da família do futuro? Ainda não é aquele nível, mas já temos muito emprego de drone hoje no mundo. Infelizmente, principalmente em guerras, né? Mas tirando ali o cenário de guerra, onde o que se transporta por drones normalmente são munições ou só monitoramento, hoje, por exemplo, muitos serviços públicos no Brasil, municipais, já se valem de drones para fazer monitoramento. A título de curiosidade, prefeituras monitoram imóveis para ver se há regularidade de habite-se, por exemplo. Então, para ver se está tudo ok, se não tem construção feita em lugares impróprios, em costas, né? Lugares propensos a alagamentos, etc., desabamentos, etc. No transporte de cargas, isso ainda está no mundo das ideias aqui no Brasil, né? Mas já já isso vai, perdão, evoluir para uma realidade. E aí eu entendo que esse door-to-door aí vai ser também abocanhado, né, pelos drones. Modal ferroviário é muito competitivo para volumes grandes. Eu vou fazer o seguinte, eu já vou aqui botar aqui, ó, essa tabela. Essa tabela aqui que ela é bem instrutiva nesse sentido. Então vejam lá na coluna da esquerda, temos
os modais. Aí, caminhando para as colunas da direita, eu coloquei ali uma série de variáveis: custo, velocidade, prazo, capacidade de carga, flexibilidade e alcance, segurança, avarias e roubo, principais cargas e tal, vantagens e desvantagens. Gente, deixa eu inclusive parar aqui para vocês me verem. Esse quadro ele está muito ilustrativo para quê? Para que vocês se apropriem exatamente daquelas variáveis que estão lá no cabeçalho do quadro, para poderem pensar. Esse já é um problema, uma questão que eu vou lhes propor. Qual modal vocês vão adotar? Qual mix de modal, né? Porque não é só um modal por obrigação. Ah, se eu adotar o modal rodoviário, então tem que ser rodoviário de cabo a rabo. Não. Você pode fazer um mix que for. Qual é? Isso é que é importante vocês entenderem, tá? Qual é o driver para CAPEC? Mas como é que eu raciocino? Vou escolher qual modal. Primeiramente, você tem que raciocinar com aquele aspecto da estratégia da empresa. Qual é o diferencial? E aí você começa, bom, mas esse modal aqui ajuda mais que o outro e tal. Ok, primeiro o raciocínio, não é o único. O outro raciocínio é o da viabilidade. Então, por exemplo, pô, você não vai conseguir botar cargas pesadas em grande quantidade num modal aeroviário. Por que não? Porque vai ficar muito caro. Então, em princípio, tem que analisar depois de alinhar com as estratégias da empresa, a definição aí dos modais, né? A gente tem que alinhar com a realidade. Porém, por fim, a gente tem que pensar no nível de serviço percebido. Eu gosto de dar o exemplo do Sedex. Vocês lembram do Sedex? O que é Sedex? Uma entrega rápida, né? Você tem vários tipos de Sedex, eu nem sei hoje quantos tem, mas tem Sedex 10, Sedex isso, Sedex aquilo. Você tem uma série de subdivisões ali do Sedex, que é a entrega rápida. E o Sedex ele é mais barato ou mais caro do que uma entrega convencional? Mais caro. Por que que é mais caro? Por causa da urgência, né? Hum, muito bem. Se é mais caro, então aparentemente, fala, Felipe. Eu ia dizer a mesma coisa, para chegar mais rápido. O Janquiel sacou mais rápido ali, né? A arma. Verdade. Moçada, se é mais caro, como é que tem gente que paga? Aí o Janquiel já deu a senha. É a urgência, emergência, enfim, a pressa, né? Por motivos diversos. O fato é que tem mercado. Pode ser um apagar de incêndio, mas como pode ser também um diferencial estratégico. Então, o que a gente tem que entender é, primeiro, avaliar a estratégia da empresa, avaliar a viabilidade, custos de recursos e depois também avaliar eventuais diferenciais, mesmo que conflite com as disponibilidades. Então, esse exemplo do Sedex é um exemplo clássico. Pô, para que tu vai mandar Sedex, os produtos da tua empresa via Sedex? Se você conseguir avaliar que teus clientes percebem esse valor e que se disponibilizam a pagar mais caro, você pode estar obtendo um diferencial competitivo na parte serviçal do produto. Lembra? Tangível e intangível? É a parte intangível, é isso, entregas, né? Você pode estar obtendo um diferencial competitivo independentemente do teu produto. Independentemente do teu produto. Então, olha que interessante. Mesmo que conflite com as tuas disponibilidades. Então, vamos lá. Então, esse quadro aqui, ele está bem rico com essas variáveis e essas variáveis vão servir para vocês, como gestores, gestoras, justamente avaliarem, né? Poxa, o que é mais importante para a minha empresa? É custo? É velocidade? É capacidade? Então, para isso que eu coloquei aquele cabeçalho com diversas variáveis ali, tá? Então, vocês depois vão ler com mais atenção e vão tirar suas conclusões. Otimização da ocupação de veículos. Então, a gente tem que raciocinar com isso, né? Relação crítica entre cubagem e taxa de utilização. Então, veja, sem ler
os slides, a gente sempre tem aquela lógica de ocupação de um veículo, um modal, qualquer que seja. Sempre é melhor. Eu vou colocar essa fala e quero que vocês avaliem. É melhor sempre ocupar ao máximo o volume? Então, vou pegar um exemplo mais comum de caminhão, tá? Pergunto para vocês, para você fazer uma distribuição, é melhor que a gente ocupe mais o caminhão ou ocupe menos com aquilo que a gente vai entregar? Ou Tratando de mais. custo, ocupe mais. Muito bem, Franciele, em matéria de custos, né? Mas que outra matéria não seria ideal ocupar mais? Talvez quando o cliente tem uma exigência muito específica, prazo, Tempos, prazo, alguma especificidade qualitativa do produto. Então, o produto tem questões de contaminação. Então, você não pode encher, por exemplo, vou pegar aqui produto químico, né? Então, você tem normas de espaçamento para armazenar. Vejam, um transporte de carga não deixa de ser um armazenamento de carga também, tá? Só que está em movimento. Assim como no armazém, só que um armazém não é uma estrutura que sai rodando por aí, né? Mas tem movimento também. E você tem regras a depender da natureza do produto, você tem as normas, as NBRs ali, que regulam, até por segurança, alguns espaçamentos. Então, dependendo dessas normas, dependendo da pressa do cliente, dependendo da até do nível de serviço que envolve, por exemplo, um embalamento um pouco mais robusto, embalagens, né, um pouco mais refinadas. Então você não necessariamente vai otimizar a cubagem do veículo. Mas o fator preponderante é esse conflito aqui, ó. Quanto mais você estufa uma carga, que é um termo que se usa muito para container, né? Mas é um conceito que serve para qualquer tipo de carga. Quando você estufa uma carga, quando você enche um caminhão, qualquer que seja ali o dispositivo, você está diluindo mais os custos fixos, porque você tem um custo fixo de transporte. E quanto mais você bota a carga dentro, teoricamente, por carga transportada está sendo paga. Então você está fazendo mais receita e está diluindo mais a variável custo fixo. Porque a variável custo variável, o nome já diz, vai variar de acordo com a carga. Qual é a variável custo variável? Por exemplo, combustível. Se eu boto mais carga, eu gasto mais ou gasto menos combustível? Gasta mais. Gasta mais. Um veículo para transportar mais peso, ele gasta mais. Isso vale inclusive para os nossos carros. Quem costuma estar carregando sempre um monte de coisa no carro, tire, que está gastando combustível. E em transporte de carga, isso é muito mais preponderante porque normalmente se carrega mais coisa, né? Então, os custos variáveis, o nome já diz, se tu bota mais carga, vai gastar mais, se tu bota menos carga, vai gastar menos, então eles têm uma relação constante na diluição. Agora, nos custos fixos, não. Os custos, por exemplo, de PVA de um veículo, você vai pagar igual, provisionado mês a mês. Então, quanto mais carga você puder botar ali, mais você vai diluir esse tipo de custo fixo, por exemplo. Custos de qualificação dos motoristas, né? Você vai ter também os mesmos custos carregando muita carga ou pouca carga. Então, é um custo fixo. Custos de estacionamento, garagem, seguro. Então, são todos custos fixos que, no somatório, vão ser mais diluídos quanto mais carga você puser. Então, esse é o raciocínio. E aí, a gente tem que raciocinar de novo com aquela sequência. Qual é o posicionamento estratégico da minha empresa? Eu vou otimizar minhas cargas mais ou menos. Por quê? O que eu estou oferecendo para o meu cliente? É prazo? É preço? É o quê? Tá? Então, isso tem que ser sempre considerado. O posicionamento da empresa. Então, aquilo que eu falei no início é um exemplo agora. Então, a operação, é, consolidação de carga, vai depender, o nível dessa consolidação vai depender lá daquilo que a gente diz para o mercado. Ó, compre comigo porque eu entrego mais rápido, compre comigo porque o meu preço é menor. Então, se o preço é menor, eu tenho que otimizar mais a carga para reduzir custos e poder viabilizar um share, ai meu Deus, formação de preços mais adequada. Vamos voltar lá.
Então, ok. Então, esse é o raciocínio para a gente otimizar, né, a carga. Aí tem fórmula, né, gente? Então, ali em cima, ó, comprimento para cubagem, né? Então, como é que você calcula o volume de uma área? Base vezes altura. Quem é a base? É comprimento vezes a largura e vezes a altura. E ainda tem esse fator de cubagem também, que isso é padronizado no segundo tópico ali, ó, pela Associação Nacional de Transporte de Carga e Logística, que é de 300 quilos por metro cúbico, tá? Então, isso tem que ser considerado. Técnicas de negociação com transportadores. Então a gente também tem que ver isso, né? Antes de entrar na parte dos slides. Então, de novo, quando você vai terceirizar, ali é um pressuposto de terceirizada, né? Você vai terceirizar o transporte, em princípio, o raciocínio de terceirização, que a gente falou na aula passada, né? Inclusive tem um questionamento que é o último dos itens. Quais vantagens e desvantagens de terceirizar? Qual é a premissa para analisar isso? A premissa básica, que não é a única, mas é a básica, é qual é o teu core business, ou seja, qual é o teu posicionamento estratégico. Tudo que não for core business da tua empresa, você, teoricamente, estou enfatizando bem isso teoricamente, deveria terceirizar. Então, se eu produzo, por exemplo, calçados, qual é o meu core business? Não é calçado, calçado é produto. O meu core business é qual é o apelo que este calçado vai ter para vender. Então, supondo que o apelo seja design, então toda a minha capacidade de produzir design e botar naquele produto calçado, isto é o meu core business. Então, isto eu não posso terceirizar. Então, eu tenho que ter engenheiros, tenho que ter equipamentos, tudo aquilo, todos os recursos produtivos que recrutados geram design, isso é o meu core business. Isso, teoricamente, eu não deveria terceirizar. Você espirrou, Alex? A saúde. Eu tava vendo, eu falei, pô, será que ela tá recebendo a entidade ali? Pá, é saúde. Que horror, o professor Não, nem brinca. desculpem, eu vi assim, eu falei, meu Deus, ou a aula tá muito ruim, né? Tipo, ela tá assim, ai, ou ela tá Eu recebendo. acho que a gripe tá chegando por lado de cá. Pois é, né? Falando do momento de saúde aqui, nessas amplitudes de temperatura, elas são brabas, né? Então tava frio semana passada, aí deu um calor no início dessa semana e agora já tá frio de novo aqui em Porto Alegre, com variação no dia, né? Começa amanhã com 10, 11 graus e chega no meio da tarde ele com 20, 28, que não é um calor, mas é uma amplitude. Por isso que eu também tô todo meio ruim aqui. Mas vamos lá. Então, a gente tem que raciocinar que essa negociação de terceirizar, perdão, terceirizar, segue essa lógica. Tá, mas então eu vou terceirizar tudo. Aí a gente tem que começar a avaliar primeiro a disponibilidade, a governança. Então, um dos maiores trade-offs, né, problemas que podem advir de uma terceirização é justamente a governança, que é a coordenação das atividades. O que é governar? É você ter capacidade de supervisionar, de enxergar e de intervir, tá? Então, follow-up é acompanhamento, mas governar o processo é acompanhar e intervir se for necessário. Como assim acompanhar e intervir? Ora, se você despachou uma carga, tinha lá uma rota prevista para percorrer e o caminhoneiro resolveu fazer outra rota, primeiro, você tem capacidade de monitoramento disso? Ok. Aí você viu que saiu da rota ou no meio da rota correta, parou num lugar que não estava previsto. O que aconteceu? Você tem comunicação para saber o que aconteceu? Se você soube o que aconteceu, você tem condições de intervir e dizer, ó, não para aí é perigoso. Por que você foi por outra rota, etc, etc, etc. Então isso é governar. Então, quando a gente terceiriza, uma das maiores dificuldades que se tem é de governar o processo, porque é um terceiro, né? E aí é por isso que entra em cena esse slide de negociação. Então a gente tem que ter em mente todas as intercorrências de uma terceirização, porque não é simplesmente dizer assim, não, não, negócio de logística aqui eu vou terceirizar e não quero saber, eu quero produzir meu calçado, se for esse o meu produto, quero vender minhas soluções financeiras e assim por diante.
Mais ou menos. Você tem que dizer para o terceiro tudo aquilo que você quer em termos de operação e em termos de nível de serviço. E é óbvio que quanto mais refinado tudo isso for, mais preço agrega, né? Mais custo agrega. Mas a gente tem que avaliar. Ah, eu não vou terceirizar, porque terceirizar é muito ruim, muita dor de cabeça. O Franciele que disse, né, que o terceiro sempre diz que está faltando espaço e tal. Veja, nada é perfeito, né? Nem você internalizando e nem você terceirizando, nunca é perfeito. Mas a lógica sempre sugere, se isso não é core business para ti, terceiriza. Mas avalie e coloque isso em contrato, e esse é o ponto que eu quero passar para vocês. Coloquem, anotem isso, tá? Que isso é experiência de vida. Anotem isso, perdão, coloquem isso num contrato, na hora de negociar. Fornecedor, prestador, transportador, operador logístico, é preciso que, em caso de sinistro, seja devolvida a carga em até tanto tempo, e faça uma tabela de progressão de tempos em tempos, quanto custa, para quando precisar ativar o negócio. Desculpa, gente, peraí. Perdão. Não haja discussão. Um exemplo de seguro de carro é bem caricato, né? Você começa, qualquer tipo de seguro, eu vou deixar para falar isso mais na aula que vem, semana que vem, seguro de carga, mas seguro de carga é algo que é bem campeão de ter problema depois que dá o BO. Que quando, antes de dar o BO, tá tudo bem. Todo mundo sorri, shake hands, todo mundo é amigo. Mas quando dá um BO, que daí tem custos para fazer alguma coisa, aí não, mas veja bem, não é isso que está previsto, não está escrito assim, foi mau uso. Aí o cliente fala, não, pô, você entregou errado, entregou danificado. Aí o fornecedor diz, não, mas você foi mau uso. Complicado. Então tudo isso tem que estar previsto em contrato. Pergunto para vocês, quando eu falo em contrato, contrato é lei, tá? Então, que lei rege contratos no Brasil? Código Civil, a partir do seu artigo 421. Código Civil é a lei 10.406 de 2002. Então leiam, se quiserem ter uma noção de como é que se faz um contrato entre privados, tá? É, é essa legislação aí, Código Civil, a partir do artigo 421. Tem uns 90 artigos ali que tratam do tema, tá? O Código Civil tem 2.000 artigos, fala da família, um monte de coisa. Na parte de contratos, tem uns 90 artigos ali. E se for contratos públicos, aí é a lei 14.133 de 2021. Confesso que agora eu não me lembro qual é o artigo, mas eu acho que é cento e alguma coisa, que trata sobre contratos, tá? Mas é a Lei 14.133, que é a nova Lei de Licitações e Contratos. Aí é contratos com o setor público. Tá, gente? Então, é só esse ponto aqui que eu queria destacar. Cadê? Até aqui. Vamos voltar aqui para os slides. Então, a gente tem que, quando negociar, saber, né? O primeiro ponto aqui, compreensão profunda das nossas necessidades, o que que a gente quer, fazer um planejamento, pesquisa de mercado, utilização dos volumes como alavanca de negociação. Então, por óbvio, né? Se você vai movimentar muita coisa, você vai dar muito trabalho para o terceiro, você vai usar e pagar muito, né? Então, tem que usar isso a teu favor, né? Avaliação para além do preço. Então, claro que custo é um fator primordial, mas a gente tem que também avaliar a reputação, certificações de qualidade, todos os atributos que vão ao encontro dos diferenciais competitivos que a nossa empresa diz para o mercado que vende. Construção de parcerias, e aí teríamos que fazer uma avaliação. Vocês já estudaram, pergunto para vocês, matriz Kraujic de fornecedores? Quem já estudou, quem já ouviu falar? Nunca vi, nem comi, nem ouço falar. Então, moçada, depois vocês dêem um Google aí que vai sair muito fácil, é um entendimento bem simples. Matriz Kraujic de fornecedores. Ninguém?
Ninguém nunca nem ouviu falar? Então, depois você, não é escopo da nossa atividade aqui, né? Mas não custa indicar para vocês. Depois vocês dêem um Google com esse mesmo nome aí, CrowdGeek, de fornecedores. É uma matriz quadrática, tá? Então vai ter lá, ai meu Deus, vai ter um vértice horizontal e um vertical, e a matriz quadrática significa que tem quatro quadrantes que dividem classificações de fornecedores. Então você vai ter fornecedor que é gargalo, você vai ter fornecedor que é financeiramente impactante, e aquele que reúne os dois é um fornecedor que supostamente deveria ser considerado como estratégico. E tem aquele que não reúne nenhum dos dois, que não é nem gargalo e também não agrega muito custo, não tem um impacto financeiro muito relevante. Então ele é um fornecedor não crítico. Então tem essas quatro classificações e elas servem para quê? Para a gente saber justamente qual é o grau de relacionamento que a gente precisa ter com esse fornecedor. Então, se você tem um fornecedor que é estratégico, ou seja, ele é tanto gargalo quanto financeiramente relevante, então a gente precisa ter uma relação mais séria com ele. Por quê? Porque senão daqui a pouco ele vira as costas para a gente e não nos vende mais, não nos fornece mais. A gente não consegue ter um poder de barganha com volume contratado. Isso tudo precisa de contrato. E em contrato a gente prevê tudo aquilo que, não só na troca, contrapartida, né? Eu cobro de ti e você me entrega e eu te pago. Isso é o básico, mas e os acessórios? E comprometimento, por exemplo, com investimento em inovação, comprometimentos contratuados em investimentos de sustentabilidade, etc, etc. Tá? Então, isso tudo, quando a gente fala de relacionamento com o fornecedor, além do preço, também, e com relação à parceria de longo prazo, a gente tem que saber que critérios, né, a gente usa para estabelecer ou não, né, um grau de parceria médio, longo prazo. Muito bem. Mensuração de desempenho. Então, feito tudo isso, pensou no que precisa, terceirizou, enfim, avaliou modal, rota, toda aquela fase de planejamento, contratou, ou vai fazer interno, ou vai fazer um mix. Então a gente tem que saber mensurar o desempenho, que são os gloriosos KPIs, né? Key Performance Indicators, traduzindo literalmente, indicadores-chave de performance, indicadores de desempenho, tá? Aqui são textos para vocês lerem. Eu quero chegar num aqui que trata esse aqui. Então aqui eu também produzi uma tabela para vocês. Olhar aqui a tabela. Na coluna da esquerda tem ali os KPIs mais comuns utilizados numa gestão de transporte. On-time delivery, custo de transporte, como da percentual da receita, custo por quilômetro rodado. Na coluna da esquerda eu estou olhando, tá? Taxa de ocupação do veículo, trânsito, transit time, tempo de trânsito, né? Taxa de avarias no transporte, on-time, in full. E aí, nas colunas da direita, a fórmula, depois o objetivo, benchmark de mercado e ações corretivas em casos de desvio. O que são benchmarks de mercado, hein, gente? Quando eu falo benchmark de mercado, o que significa isso? Já está ali embaixo, ó. São os valores de referência, né? São os valores de referência. Então, por exemplo, para o on-time delivery, que significa o quê? É, a, a, a pontualidade do serviço, então, não pode ser menor que 95%, tem que ser maior, o que está ali é maior, né? Maior que 95%. Então tem que ser, no máximo, com 5% de erro. Custo de transporte, aí varia por setor, isso aqui é fruto de pesquisas, tá, gente? Quem quiser, depois tiver interesse, eu posso passar toda a lista de referências que me embasaram para produzir esse material, tá? Tem muita informação. Deixa eu pegar ali, ó, taxa de avaria, menor que 1%. Claro que isso, veja, só deixa eu voltar aqui. Essa coluna de benchmark, como eu consegui pesquisar isso, eu apresentei para vocês. Mas eu normalmente sugiro, se eu fosse trabalhar na empresa de vocês como consultor, para poder melhorar a atividade lá de transporte ou qualquer outra logística,
eu não ia simplesmente botar números cabalísticos de benchmark. Eu ia primeiro avaliar o que que vocês estrategicamente estão oferecendo para o mercado. Por quê? É que nem numa luta. Não adianta eu ser um ninja lutador na categoria de 60 quilos. Eu vou lutar com um péssimo lutador de 100 quilos, eu vou apanhar. São categorias diferentes. Eu não vou conseguir brigar com aquele nível, né? Aquele peso, aquela força, mesmo ele não sendo um bom lutador e eu sendo. Então, voltando para o negócio gerencial, é a mesma coisa. Então, esses números eu acabei colocando ali porque me foram disponibilizados. Mas o ideal seria a gente avaliar por competências. Então, por exemplo, se a empresa de vocês chega para o mercado e diz que vocês vendem por rapidez da entrega, então vocês têm que ter noção de como é que está a concorrência naquele sentido, porque vocês estão propondo ser diferenciados. Mas se não é isso que vocês estão procurando se diferenciar, então tem que simplesmente não estar muito atrás da concorrência. O número não é o grande problema, o problema é aquilo que você quer ser, né? Se você quer ser uma empresa que se destaca por entregas mais rápidas, se você quer ser uma empresa que se destaca por entregas mais pontuais, é diferente, mais rápido de pontual. Se você quer ser uma empresa, ainda dentro de tempos, tá? Quer ser uma empresa que se destaca pelo follow-up, pelo acompanhamento da carga, aí é outra coisa, tu vai ter que investir em estrutura de rastreamento, de tracking, que a gente vai ver aqui também, tá? Então, os benchmarks ali, eles servem para isso, mas vamos avaliar primeiro o que que a nossa empresa quer, né? Então, mais uma tabela boa, rica de informações para vocês. Então, agora eu destaquei alguns aqui para a gente bater um pouco mais a fundo, tá? Então, análise aprofundada de alguns KPIs, no caso aqui, esses dois primeiros, o On-Time Delivery e o Transit Time, ou seja, é, se entregou no tempo certo e o tempo de entrega. Então, no segundo tópico aqui, ó, já vem a fórmula do on-time delivery, né? Entregas na hora certa, que é o quê? Números de entregas no prazo sobre o número de... É uma fração, né? Número total de entregas, vezes 100 para dar o percentual. Se não botasse vezes 100, ia dar um coeficiente, 0, alguma coisa. Então, simples assim. O transit time, ali no terceiro tópico. Então, data hora de chegada menos a data hora de saída. Eu até, honestamente, penso que aqui melhor do que data hora de saída seria data hora de tomada do pedido, tá? Então, honestamente, com toda a vênia, né, com o material bibliográfico que eu mesmo pesquisei, eu ainda acho que o melhor raciocínio para tempos ele tem que começar com o momento do fechamento do acordo. Tá? E eventualmente, até se vocês entenderem que para fechar o acordo está demorando muito, mas aí vocês é que tem que ter esse feeling, aí seria uma boa também começar a monitorar isso, porque tem custo, tá? Quem é que faz, por exemplo, request for proposal, request for quotation, quando vai comprar? Nunca vi, nem comi, nem ouço falar. O que que são esses requests, né? Esses pedidos? São pedidos de cotação, são pedidos de proposta, são tudo coisas antecedentes ao pedido propriamente dito. Então, quando se coloca um request mesmo para compra, pedido, né? Aí é negócio fechado já. Então, tu já está colocando o pedido. Mas antes de você botar um pedido, teve toda uma negociação. Antes da negociação, teve toda uma procura. Então, isso também leva tempo, tá? Inclusive, isso daí é matéria de prêmio Nobel em economia, chamado Economia de Custos de Transação, que simplesmente diz o seguinte, que os custos de uma transação não se limitam à transação propriamente dita. O que é a transação propriamente dita? Quando você pede alguma coisa, tu vai pagar por aquilo e o fornecedor vai te entregar. Aquilo é a transação. O que essa teoria, prêmio Nobel, tá, de 2009 fala? Teoria de custos de transação. Ela diz que além desses custos, por óbvio, tem os custos anteriores a essa troca e os custos posteriores. Quais são os custos anteriores, raciocinando aqui para o nosso exemplo de transporte? É toda essa parte de procura, de negociação, de identificação, de negociação em si, né? Beleza, aí depois que fecha o negócio, tem a transação em si, aí depois da transação você ainda tem outros custos, por exemplo, traduzindo para tempos, que são eventualmente saneamentos de eventuais sinistros. Entregou atrasado, entregou errado, tem que devolver.
né? Então vai levar tempo também. Estou falando aqui de transit time, né? Então só para que vocês também agreguem esse conhecimento ao cabedal de vocês. Tá? Então, esses dois aqui são fórmulas simples, mas eu entendo que o transit time, o legal seria você pegar, óbvio, a data hora de chegada menos a data hora de fechamento de negócio. Não só da saída, porque tua empresa pode demorar também, né? Um tempo relevante para produzir algo depois de fechado o negócio. Então, se isso for relevante, eu acho relevante você monitorar também. Aí melhores práticas, né, de para excelência, enfim, aí isso aí tudo vocês vão ler com mais calma depois, mas são os óbvios raciocínios. Papel das tecnologias. Então, em transportes, a gente tem algumas que são destacadas aqui para vocês. O TMS, Transportation Management System, roteirizadores, telemetria e rastreamento. Então vamos ver cada qual aqui em um pouco mais de detalhes. Então o que é a telemetria? Telemetria são informações diversas ali, ó, na terceira linha do primeiro tópico, como velocidade, consumo de combustível, rotação, né, por minuto do motor, comportamento do motorista, né, frenagens bruscas, acelerações, né, isso tudo é coletável pelo tacógrafo, tá? Rastreamento via GPS, isso influencia muito na questão da roteirização, onde é que vai parar, quais são os pontos de apoio. Então, isso, graças a Deus, no Brasil tem evoluído bastante, esse tipo de business de pontos de apoio para transporte de carga. Então, a gente tem que saber onde que tem, saber as rotas que tem, porque às vezes a gente não usa uma rota porque ela é mais longa, mas de repente é uma rota mais segura. Quem nunca já fez um caminho mais longo por ser um caminho mais seguro, né? Qualquer passeio às vezes a gente faz. Quem é que não prefere pegar uma freeway a pegar uma 040? Isso que a 040 até nem é tão ruim, né? Mas a freeway é muito melhor, né? Mesmo que às vezes você leve mais tempo. Aí temos as internet das coisas, que hoje em dia está cada vez mais presente, com IAs, etc., soluções mais automatizadas. E aí eu preparei também uma tabela que eu espero que lhes ajude com informações. Então, na coluna da esquerda ali temos tecnologias, aí depois, indo para a direita, funções de cada tecnologia, benefícios-chave, né, quanto a eficiência, custo, segurança e visibilidade. Seguindo para a direita, desafios, né, custos, integração, cultura, porque não é bem assim, né, só você comprar ali uma solução e achar que ela vai funcionar. Não, depende das pessoas, depende dos jogadores que vão estar em campo e tipo de operações ali que são consideradas ideais. Aí depois, gente, aqui tem uma série de análises detalhadas, tá? Que daí eu vou deixar para vocês também se apropriarem na leitura. Mas tem muita coisa que todas elas oferecem. Então, monitoramento, beleza, TMS. Desafios. Então, vamos lá, problemas, né? Vou ler por categorias. Então, veja, a estrutura rodoviária nossa, falando aqui de rodovia como a predominante, ela é complicada, né? Por mais que seja a mais predominante, ela é a mais complicada. Tem gargalos, tem custos ocultos e perspectivas. O que são esses custos ocultos, tá? Então, quando a gente fala de custo de modal de transporte, o que a gente raciocina? É o custo por quilômetro rodado, navegado, voado, quilômetro, né? Mas e se, pegando o rodoviário aqui, e se aquela estrada for muito ruim, que tipo de custo mais vai ter? Vai afetar ou não na manutenção dos veículos? Vai, para mais ou para menos, né? Vai afetar ou não no seguro de carga, dependendo da rota? Por que que afetaria? Rota não é tudo igual? Não. Veja, o conceito de sinistros, a gente vai trabalhar isso semana que vem mais especificamente. O conceito de sinistro, sinistro é todo problema que ocorre, né? Imprevisto que ocorre no transporte de carga. E pode ser por qualquer natureza, pode ser por natureza de estrutura, buraco, problemas, furar pneu, sei lá, acidentes, falta de apoio, tá, tá, tá. E pode ser também por uma questão de roubos e furtos. E isso é uma coisa muito presente, infelizmente, né? Então a gente tem que considerar isso também. Ok. Então eu vou deixar esse material para vocês lerem.
a questão da segurança, como eu estava dizendo agora, então isso tudo implica, né, às vezes na necessidade de você implementar rastreamento, seguro de carga, como a gente vai falar na semana que vem, então uma série de implementos. A complexidade tributária nossa, né? Isso aí é uma coisa que afeta todos os setores, mas claro, trazendo aqui para o nosso, então, como é que vai ficar aí o ICMS, o ISS, PIS/COFINS, imposto de renda de pessoa jurídica, contribuição sobre lucro líquido e o próprio INSS. Isso tudo tem que ser considerado, né? Então, a nossa reforma tributária, ela está aí, lendo o primeiro ponto aqui, ó, é, ela está ainda sendo aprovada, tem uma transição, então eu confesso que isso aí é uma coisa que tem que ser dominada, mas é difícil. Mas a gente tem que considerar porque ela afeta, é uma variável que afeta o transporte também. Volatilidade dos custos, né? Principalmente quando a gente fala de transporte de carga no Brasil, de qual combustível que a gente está falando mais? Óleo diesel, né? Então é complicado isso, né? Mas a política de preço nossa de combustível, ela, independentemente da política adotada, paridade internacional ou não, o preço do combustível está sempre variando. E isso é complicado, porque quando você vai planejar um transporte, você tem que fixar um valor para poder planejar o custo relativo àquela variável combustível. E aí, se você planeja de hoje para a semana que vem, para o mês que vem, a um custo X, daqui a pouco, mês que vem, semana que vem, o custo mudou. Então é complicado. Então a gente eventualmente pode, isso é uma sugestão, na hora do contrato, fazer um indexador momentâneo. É que nem dólar. Quando você vai comprar dólar, pagar em dólar, enfim, vai fazer alguma transação em dólar, você paga de acordo com a transação do dia. E isso já é um contrato consolidado, no mundo inteiro, na verdade, né? Claro que o mundo inteiro trabalha com dólar, nem todo mundo trabalha com esse problema, não tem essa volatilidade de combustível. Mas no Brasil é uma coisa meio média, né? Não existe só a volatilidade num estado e no outro não. O que existe de diferente no estado ou no outro é principalmente do valor do ICMS, né? Que isso aí é bem gritante. Por exemplo, quando tu vai para Santa Catarina, vocês já olharam o preço do combustível lá? É mais barato ou mais caro que aqui no Rio Grande do Sul? Mais barato, né? Principalmente por conta do ICMS. Se eu não me engano, lá é na faixa dos 17%. E aqui acho que é 25%. Esses números podem estar errados, mas aqui é mais caro. Tá aí bem mais caro. Então vamos voltar para os slides. Então, ok. Mais informações para vocês lerem. Inovações. Vamos terminar aqui os slides, daí a gente faz o intervalo, depois na volta a gente trabalha. Então, como a gente já falou antes ali, a inteligência artificial ela está aí para nos ajudar. Só que é claro, a gente tem que aprender a usar, né? Então a gente tem várias aplicabilidades na área de transportes, otimização de rotas, previsão de demanda, própria gestão de estoques, que isso tudo impacta, né, no transporte. A manutenção, a questão de telemetria, veículos autônomos, enfim, isso tudo ajuda, né? Tecnologia embarcada, como por exemplo, monitoramento de ré, lateral. Existem caminhões, no Brasil eu acho que ainda não tem, mas tem caminhões na Europa, por exemplo, nos Estados Unidos, que monitoram o bafo, é tipo um bafômetro. Na boleia, a boleia é um bafômetro. Então ela não deixa não tolera, ela não dá ignição, enfim, ela bloqueia se tiver teor alcoólico acima do permitido. Olha que interessante, né? Não sei se para outras drogas também, rebites, né, essas coisas que eventualmente são usadas. Outra tendência futura, que não é futura, mas já é real, né? A logística verde, a questão da sustentabilidade. A gente tem que olhar isso. Então, o que que significa isso para o transporte? Como é que está a emissão de gases? Como é que está a questão de manutenção em geral? Porque tudo gera resíduo, né? Pneus, óleos, lubrificantes, isso tudo são resíduos complicados. Então, na hora da gente usar ou contratar veículos, a gente tem que avaliar isso também. Normalmente, frotas mais antigas geram mais resíduos. Então a gente tem que avaliar isso, temos que ver se vale a pena ou não exigir dos nossos fornecedores certificações ambientais, né, SASMAC, por exemplo, IATF, ISO 14, que é do meio ambiente.
E isso estou falando da questão direta, mas tem as questões indiretas também. As embalagens, os insumos indiretos, os MROs. Então, isso tudo também tem que ser avaliado sob esse ponto de vista da logística, logística verde. Ok. Digitalização, então, cada vez mais, né, a gente tem soluções diversas, tecnológicas. E aqui o desafio hoje, ao meu ver, não é a pouca oferta de soluções tecnológicas, né? Mas, primeiro, uma boa modulação. Qual é a melhor solução para nós? E depois de decidido isso e adquirida essa solução, adquiridas essas soluções, vem o desafio da qualificação dos recursos produtivos, principalmente o recurso humano, né? Então é complicado. Quem é que vive sem uma planilha aqui? Não tem problema nenhum. Planilha é muito boa. Mas, normalmente, planilha e sistemas formais não conversam em si, né? Mas a gente tem que se adaptar. Então, vamos voltar lá para terminar os slides. Muito bem. Moçada, foi muito rápido? Tinha muita informação ou deu para absorver? Falem comigo. Tudo certo. Tudo certo, mano. É nóis. Então, vamos para o intervalo. No meu relógio são 20h34. Querem voltar 9 horas? Para dar um tempinho melhor aí, para esfriar a cabeça, quem sabe até comer alguma coisa. Então, 21 horas, e aí eu apresento para vocês. Ah, o Tony chegou a vibrar agora. Sorrisão abriu, falou em comida. Coisa boa, né? Comer é coisa boa, né? Então, 21 horas a gente retoma para eu apresentar para vocês as propostas de trabalho e explicar também. Tá legal? Então, até 21 horas. Vou parar a gravação aqui. Então, retornando do intervalo. Eu acabei de disponibilizar lá no Moodle as atividades avaliativas, as quais eu vou abrir agora e percorrer com vocês para explicar e sanar qualquer eventual dúvida, tá? Então, estou abrindo aqui o Moodle para mostrar para vocês onde está. Então, só para subir um pouquinho aqui, ó. Nós estamos então aqui na segunda semana, né? Hoje 12. Aí, materiais, videoaula, vídeos complementares e atividade avaliativa. Então, está aqui embaixo nesse link aqui. É só clicar aqui que daí vai abrir o material que eu vou ter que agora abrir diferente, senão vocês não enxergam ali. Só um minuto. Tudo bem. Então vamos agora compartilhar aquela tela. Vocês enxergam aí a atividade avaliativa em Word? Tá. Então aqui a da primeira aula e agora aqui da aula 2. Então vamos lá. Vamos à leitura, explicação e depois qualquer dúvida que vocês tiverem me sinalizem. Primeira, quais variáveis você consideraria para um efetivo planejamento de rotas? Justifique. Vejam, para todas as perguntas, praticamente, eu estou pedindo para justificar. O que é essa justificativa? Então, vamos falar aqui dessa primeira. Quais variáveis você considera para um planejamento de rota? Então, aqui é a pergunta relativamente simples, né? Então, vocês têm lá no material que eu preparei para vocês nos slides. Todas as respostas, em termos de conteúdo, né, para as perguntas que eu estou fazendo, mas elas são respostas desconectadas com a realidade de vocês. Então vocês têm que, né, fazer esse esforço mental aí de buscar aquilo que interessa para vocês. E aí é que entra o justifique. Então, por exemplo, quando você for colocar lá como variável para considerar no planejamento de rota a menor distância, por exemplo, quando eu peço justifique, vejam, deixa eu até olhar para vocês. Todo esforço nosso, prestem bem atenção nisso, que isso é muito importante. Todo esforço gerencial nosso, operacional, gerencial, a justificativa primária tem que ter ir ao encontro daquilo que a nossa empresa se propõe a se diferenciar no mercado. Então, se a nossa empresa diz, ou acha que diz, enfim, ela pensa que
ela vai vender mais, ela vai lucrar mais, ela vai ter um diferencial competitivo, porque o preço é o mais barato, por exemplo. Então, todos os esforços gerenciais e produtivos têm que, de uma maneira ou de outra, numa medida ou outra, agregar a isto, ou seja, tudo tem que colaborar para reduzir preço, reduzir custo. Não, não é isso. A minha empresa diz, chega para o mercado e diz que o diferencial dela é sustentabilidade ambiental. Um outro exemplo. Então, todos os esforços produtivos terão que ir nessa linha. No caso nosso aqui da disciplina hoje, distribuição, mas vale para armazenamento, vale para todas as competências de uma organização. Então, se a empresa diz, compre meus produtos porque eu tenho certificação ambiental, veja que eu não estou aqui e jamais eu vou fazer isso, tá? De dizer o que está certo e o que está errado. Mas por que eu não vou fazer isso? Porque eu tenho certeza que vocês não vão propor coisas do tipo, para fazer uma melhor distribuição, é melhor a gente ir de carrinho de mão, fazer carroça. Pô, não, né? Então eu tenho certeza que ninguém vai propor uma coisa aparentemente absurda assim, né? Então por isso que não existe o certo ou errado. Existe o quê? O mais adequado. O que é o mais adequado? Primeira premissa é ir ao encontro das nossas diretrizes, daquilo que a nossa empresa diz para o mercado que ela vende, em termos de valor, em termos de solução. Capé que, na boa, a minha empresa não fala nada. A minha empresa só trabalha, só baixa a cabeça ali e manda a gente trabalhar. Ou seja, não existe planejamento estratégico, não existe diretriz organizacional, aquela coisa de missão, visão, valores. Então, tudo bem. Então, infelizmente, se não tem isso de maneira expressa, ou seja, prevista, né? Quer seja em documentos, quer seja na intranet, quer seja em murais, quadros espalhados pela empresa, a gente tem que descobrir o que a empresa quer. Aí realmente é uma coisa não ideal, mas a gente tem que descobrir, a gente tem que saber. Por quê? Porque todos os nossos esforços têm que estar apontados para essas direções. Que direções? Acho que a empresa quer se diferenciar no mercado. Tá bom? Vocês entendem isso, gente? Alguém trabalha em alguma empresa que você não faz ideia do que seria o diferencial competitivo que a empresa se propõe a obter no mercado? Alguém aqui não tem essa mínima noção da sua empresa? Ou todo mundo sabe o que a sua empresa quer se diferenciar no mercado? Todo mundo sabe da sua empresa? Que bom, fico feliz. Então tá bem. Então vamos voltar lá pro material. Segunda, quais modais você utilizará para a distribuição da sua produção? Pergunta simples. Quais modais pode ser um mix, né? Primeiramente a gente vai usar rodoviário, depois sei lá o que e assim por diante. O que importa? Justificativa. E aí vocês têm lá no material bastante informação, principalmente naqueles quadros, né? Para vocês alegarem ali variáveis de custo, variáveis de desempenho e assim por diante. E só para lembrar, tá, gente? Vocês não precisam se limitar a esse material que eu disponibilizei para vocês, tá? Vocês, por óbvio, podem se apropriar de outras fontes, de materiais para poder se justificar. Porque na empresa não tem essa de dizer, não, mas é o slide do professor Capec que está falando. Isso não vai, talvez, ter força nenhuma. Tem que dizer, olha, isso que é fruto de um estudo de mercado. Aí sim, aí começa, né? Então tá. Terceira, quais pontos para uma negociação são importantes para adotar em uma terceirização de distribuição? Então, quais são os pontos que tem que estar presentes para uma negociação que vocês farão para terceirizar a distribuição? Mesma coisa, justifique. Por que você vai exigir do fornecedor tempo de entrega? Por que você vai exigir do fornecedor embalagens em SKUs específicos? Porque tudo que você exige vai custar algo a mais, além do mínimo que é o custo da mercadoria, dos itens que você está comprando. Então, para isso tem que ter o justifique. De novo, tem que justificar algo que vá ao encontro do diferencial competitivo da sua empresa. 4. Apresente KPIs que meçam o desempenho das operações de transporte de sua organização e empresa. Justifique. Então, mesma coisa. No material ali tem vários exemplos, mas vocês não precisam se escravizar
se limitar àqueles exemplos. Então, como é que faz, rapidamente aqui explicando do zero, como é que tu mede desempenho de qualquer coisa? Primeiro, você tem que saber de qual fenômeno você quer medir o desempenho. Que fenômeno, Capec? Ora, você quer medir o desempenho da tua entrega? Você definiu esse fenômeno. Você quer medir o desempenho do nível de serviço da tua entrega? É outro fenômeno. Você quer medir o desempenho de inconformidades da tua entrega? Outro fenômeno. Então você tem que saber qual é o fenômeno que você quer medir. Beleza? Beleza. Depois que você definiu, eu quero medir isso ou aquilo, várias coisas, né, vários fenômenos, aí você tem que ver quais são as variáveis que compõem aquele fenômeno. Então, por exemplo, para entregas, a depender do fenômeno, se é inconformidade, se é prazo, você vai ver, é tempo, é reclamação, é inviolabilidade da embalagem, preservação, etc. e tal. Então você tem que identificar as variáveis. Depois você tem que identificar como é que você vai coletar essas informações. Então, por exemplo, quando você fala de nível de serviço, informações que derivam de outros, né, do cliente, do stakeholder, você tem que saber como é que você vai coletar isso. Você vai mandar um e-mail para ele, você vai ligar, você vai lá. Como é que vai fazer? Como é que você vai coletar? Quarto, coletor, como é que você vai tabular? Você vai fazer o quê? Vai fazer qual fórmula? Você vai calcular de que jeito, né? Aí beleza. Fez isso tudo, aí você tem lá os resultados do fenômeno que você se propôs a medir. Você tem que divulgar esses resultados perante as partes interessadas envolvidas. Por que você tem que divulgar? Porque veja, imagina você na relação com o fornecedor querer cobrar dele que ele melhore o desempenho dos prazos de entrega se você não mostra para ele quais foram os resultados que ele teve num determinado período. Como é que você vai chegar para ele e dizer assim, tem que melhorar? Ué, tem que melhorar o quê? Quanto? Porque quanto também varia o esforço e isso tem um impacto direto em custos, né? Então você tem que divulgar. E por fim, ah, você tem que estar sempre buscando a melhoria contínua. O que é a melhoria contínua? Veja, ainda dentro desse exemplo simples de KPI de tempos. Melhoria contínua em transit time, por exemplo, e não é só reduzir tempo. Como eu falei antes nas explicações, você pode agregar pontualidade da entrega, por exemplo. Isso é uma realidade hoje. Você pode integrar ao medidor de desempenho, ao KPI, a rastreabilidade da entrega, que também é um indicador hoje muito presente. E assim por diante. Então, a melhoria contínua, ela também vai ao encontro daquilo que a empresa se diz querer vender no mercado, em termos de valor, em termos de solução, tá? Pronto, então isso é uma forma de você criar KPIs do zero. Eu não estou nem perguntando tudo isso, eu só estou pedindo para vocês me indicarem, apresentarem KPIs e justificarem. Por que que você está medindo isso? Você vai apresentar o KPI e justificar, dizer por que que você está medindo. Quais tecnologias para gestão da distribuição você vai adotar e justifique. Aqui aconteceu uma falha minha, eu vou substituir no arquivo ali. Então, esse 6 aqui pulou. Então, o que seria 6 aqui, né? Destaque um desafio estrutural no Brasil e apresente um plano de ação que agregue valor à distribuição. Então, vocês têm várias opções ali de desafios estruturais, tributos, meio ambiente, infraestrutura, complexidades diversas. E aí eu quero que vocês apresentem um plano de ação para agregar valor à distribuição. Como assim? Ora, por exemplo, a infraestrutura, que é um grande problema, né? Como é que você. Que plano de ação eu estou falando? Plano de ação é uma forma de você pensar, pô, peraí, a infraestrutura das nossas rotas aqui que a gente tem para usar, elas são complicadas. Complicadas em termos de tais buracadas, complicadas em termos de não estar sinalizadas, complicadas em termos de não ter ponto de apoio, tudo infraestrutura, né? Não ter abastecimento, etc, etc. Ponto de apoio de reparo também, né? Oficinas e borracharias e tal. Então, uma série de problemas que vocês possam identificar. E aí, então ataquem um que vocês entendem ser o mais relevante. Bom, aqui então a gente vai fazer o seguinte: a gente precisa
de ponto de apoio. Ai, Capec, o que é fazer um plano de ação para atacar esse problema? É construir um ponto de apoio no meio de uma estrada? Claro que não. É identificar uma rota que tem um ponto de apoio. Então, eventualmente, quando a gente olha pelo caminho mais curto, pode ser que a gente adote uma rodovia que não tenha um ponto de apoio. Porém, você indo por uma outra que talvez tenha um trajeto mais longo, mas tenha um ponto de apoio, vale a pena. Capec, qual é a consequência prática que isso pode ter? Por que vamos propor um plano de ação? Eu vou dizer para vocês um exemplo bem direto. Quando você adota um transporte de carga cuja rota tenha um ponto de apoio para qualquer natureza, ponto de apoio de combustível, ponto de apoio de alimentação, de dormitório, etc., o seguro da carga reduz o preço. Isso é uma pergunta que se faz no checklist lá do seguro quando você vai contratar. Tem ponto de apoio ou não? E aí esmiuça, inclusive, né? Que tipos de apoio, né? Então, um exemplo direto, tá? Fora o nível de serviço, né, gente? O nível de serviço da entrega, né? Entenderam aqui? Então, escolham um desafio e apresentem um plano de ação. Ah, como é que é um plano de ação? O plano de ação na íntegra mesmo seria um 5W2H. Mas eu vou propor para vocês que vocês pelo menos façam aqui um 2W1H. O que é 2W1H? Eu vou escrever aqui. What to do, why to do e como. Como to do é ruim, né? E how to do, tá? Então é o que fazer, o what to do, o porquê fazer, o why to do, que é quase que a justificativa, é a mesma coisa. E o how to do é como é que vocês vão fazer. Isso tudo é uma proposta para agregar valor à distribuição. Então, tá, a gente vai propor aqui a adoção de uma rota que tenha ponto de apoio, que tenha isso, que tenha aquilo, sei lá o quê. Pensa num desafio estrutural cuja resolução parcial que seja, não precisa ser uma solução total, agregue valor à distribuição de vocês. Beleza, gente? Vejam, poxa, Capec, já são 21h20 quase, né? Nós temos muita coisa para fazer, tanto hoje quanto o acumulado da semana passada. Sim, nós temos. Mas isso, primeiro, é o que está previsto no nosso plano de ensino, né? E segundo, são questões da realidade. Eu não estou aqui criando nada, em termos de problemas para vocês investigarem e apresentarem soluções que não seja da realidade do business, né? Desse negócio. Ah, Capec, mas igual a gente precisa de mais tempo. Então, tudo bem. Então, amanhã de manhã eu vou dar mais tempo para vocês fazerem. Então, eu vou só fazer uma abertura dos trabalhos para revisar as questões, enfim, e vou dedicar aquele tempo da manhã todo ali para vocês produzirem, para a gente ter esse momento síncrono de produção, de maneira que vocês possam contar com o meu apoio síncrono, direto, imediato ali também, caso precisem, né? E que não fique temas para casa, né? Para que vocês não tenham que ficar fazendo muita coisa fora do horário de aula. Tá bem? Nenhuma dúvida sobre o que eu apresentei agora aqui? Tá tudo certo? É só pensar e mãos à obra? É isso? Então tá, gente. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou ficar aqui, obviamente, né, até o último estar presente online. Vou parar a gravação aqui para não ficar gravando nada, né? Se ninguém estiver falando nada, quando alguém for falar alguma coisa, eu gravo, para ficar registrado. E vou ficar à disposição de vocês aqui até o último estiver online. Quando ninguém mais estiver online, até amanhã, 9 ao meio-dia, certo? E eu vou dedicar, como eu já falei agora, o tempo da manhã, de amanhã, para vocês produzirem. Tá bom assim ou vocês querem mais outro tipo de dinâmica? Ou não Tá precisa bem, desse, tranquilo, professor. ou não precisa desse tempo? Vocês estão tudo adiantado já. Ah, eu já fiz bastante coisa e desenvolvi, mas precisa ser desse tempo. Sempre é importante, né? Então é isso, para isso que eu estou propondo dessa forma, porque a gente está avançando bem no plano de ensino, então a gente praticamente contemplou esses dois tópicos na semana passada, armazenamento e agora
distribuição, transporte. E aí na semana que vem fica só por conta de seguro de carga na semana que vem não, daqui a 2 semanas, né? Na seguro de carga, e aí no sábado a gente consegue fazer aquela troca. Tá bom? Nada mais? Então, meus queridos, é isso. Para quem eu não vê mais, até amanhã. Eu vou ficar aqui, só vou fechar minha tela, vou parar a gravação, mas estou aqui à disposição imediata de todos para qualquer coisa, tá? Um grande abraço. Ok, professor Dácio, nossos colegas, até amanhã, se encontramos de novo. Então tá, quem quiser se despedir Valeu. também, fica à Abraço. vontade, sem problema. Não tô mandando ninguém embora, hein? Fica aí, trabalha aí. Não, eu tô brincando. A aula continua até as 22 horas, tá? Mas claro que se vocês optarem por agora dar uma estirada na cabeça e só voltar amanhã, não tem problema. Tá bom? Mas eu vou ficar aqui até o último aluno estar online. Abraço.